Rádio Decidente. Olá, eu sou o Thiago Gomide e está começando mais um Rádio Decidente, o podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, realizado em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o NUGEP-NAC. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o tema 1333 dos recursos repetitivos, julgado pela terceira sessão. O colegiado fixou duas teses importantes sobre a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal, nas contravenções penais praticadas no contexto de violência doméstica contra a mulher. A decisão reafirma o compromisso do judiciário com o enfrentamento da violência de gênero, ao mesmo tempo em que estabelece uma exceção importante. A contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, não admite a aplicação da agravante quando houver a incidência do parágrafo 2º, incluído pela Lei 14.994 de 2024. Para entender os fundamentos desse julgamento, os critérios adotados pelo STJ e os impactos para o sistema de precedentes qualificados, eu converso agora com a defensora pública de Minas Gerais, membro do GAETES e do CTPq da Defensoria Pública, Adriana Patrícia Campos Pereira. Seja muito bem-vinda ao Rádio Decidente. Obrigada, Thiago. Doutora Adriana, começa explicando para a gente, então, o que caracteriza um precedente qualificado como estabelecido no tema 1333 do STJ e qual que é a importância dele para o sistema jurídico brasileiro? Thiago, o precedente qualificado é aquele que, por ter sido fixado em um julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, ele adquire uma força vinculante e que serve, para todos os órgãos do Poder Judiciário. No caso do tema 1333, a terceira sessão do STJ firmou o entendimento que deve ser observado de forma obrigatória e que garante a uniformidade interpretativa, garante segurança jurídica e isonomia na aplicação da lei penal. Esse tipo de precedente qualificado, cumpre, assim, Thiago, uma função essencial no sistema jurídico brasileiro. Ele evita decisões divergentes sobre a mesma matéria, promove estabilidade jurisprudencial e reforça o papel do STJ como uma corte de uniformização da legislação federal. Em suma, então, o precedente qualificado é um instrumento de racionalização da atividade jurisdicional e de concretização do princípio da segurança jurídica. E por que a terceira sessão do STJ decidiu julgar esse tema sob o rito dos recursos repetitivos? Tinha muita demanda chegando sobre esse assunto? Exatamente, Thiago. O rito dos recursos repetitivos, ele é acionado sempre que há multiplicidade de processos, tratando daquela mesma questão e com o risco, naturalmente, de decisões conflitantes. No caso do tema 1333, a controvérsia, qual seja a aplicação da agravante do artigo 61, inciso 2F do Código Penal às contravenções penais praticadas em contexto de violência doméstica, era recorrente no STJ, era socialmente relevante e, portanto, necessitava de uniformização. O julgamento sob o rito dos recursos repetitivos do tema 1333 demonstrou, então, o reconhecimento pelo STJ da transcendência do tema, o que ultrapassa o interesse individual das partes trazido naquele processo em particular, e demandando, assim, uma resposta paradigmática com efeito vinculante em todo o território nacional. E como que a jurisprudência aqui do STJ vinha tratando a aplicação da agravante do artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal às contravenções antes desse precedente? Antes da fixação do tema 1333, o STJ ele já possuía decisões
no sentido de que as regras gerais do Código Penal, inclusive as agravantes do artigo 61, poderiam ser aplicadas às contravenções penais em razão do disposto no artigo 1º da Lei de Contravenções Penais e no artigo 12 do Código Penal, dispositivos esses utilizados como fundamento da decisão e da tese fixada. Entretanto, havia sim uma certa oscilação jurisprudencial, sobretudo quanto à incidência da agravante do artigo 61, inciso 2, a linha F, nas hipóteses de violência de gênero envolvendo contravenções. Assim, Tiago, a ausência de uniformidade gerava uma certa insegurança jurídica, e isso, naturalmente, foi o que motivou a terceira sessão do STJ a enfrentar o tema de uma forma mais definitiva. E qual o principal impacto prático da primeira tese firmada que autoriza a aplicação da agravante às contravenções em contexto de violência doméstica? O impacto ele é significativo, né? A decisão ela amplia o alcance da resposta penal para as condutas de menor potencial ofensivo, né, praticadas em contexto de violência doméstica, como são aquelas previstas na Lei de Contravenções Penais. Com o reconhecimento de que a agravante do artigo 61.2f do Código Penal pode também incidir sobre as contravenções, o STJ afirmou que a condição de gênero da vítima é um elemento por si só suficiente para elevar a reprovabilidade da conduta, independentemente da gravidade do tipo penal. Na prática, então, Tiago, fortalece a tutela da mulher vítima de violência doméstica, conferindo uma certa coerência ao sistema punitivo, evitando que os comportamentos de igual desvalor social recebam tratamento penal desigual apenas em razão da tipificação formal como contravenção penal. Ok. E como que se justifica a exceção criada para o artigo 21, parágrafo 2º da Lei de Contravenções Penais na segunda tese? Então, na segunda tese, essa exceção inaugurada, né, pelo STJ, ela decorre de dois princípios. O princípio da especialidade e o princípio da proibição do bis in idem. O fato é que o parágrafo 2º do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, que foi introduzido ao texto original pela Lei 14.994 de 2024, ele já prevê um aumento de pena específico para as vias de fato praticadas contra a mulher, em razão da sua condição de sexo feminino. Assim, se nós aplicarmos, né, se o STJ admitisse a aplicação cumulativa do agravante do artigo 61.2f do Código Penal, isso configuraria uma dupla majoração da pena pelo motivo, o que é vedado do princípio da proibição ao bis in idem. E, além disso, né, a Lei de Contravenções Penais tem previsão específica sobre o tema. Ela é também norma especial em relação à norma geral, que é o Código Penal. E isso afrontaria, se justifica também, né, pelo princípio da especialidade, que é um princípio utilizado no princípio de hermenêutica, né, jurídica, e utilizado para a solução de aparentes conflitos de normas. O princípio do bis in idem, ele foi um dos fundamentos nessa segunda tese, né? Explica pra gente como que ele foi aplicado nesse caso. Então, o bis in idem, Tiago, ele é um princípio que impede, né, como nós já dissemos, que o mesmo fato seja utilizado mais de uma vez, né, seja valorado mais de uma vez para agravar a pena do condenado, né, do réu. O STJ, ele entendeu, assim, que como a contravenção de vias de fato já possuía majoração própria quando cometida por razões de gênero, a aplicação concomitante do agravante do artigo 61.2f geraria, sim, uma punição dupla pela mesma circunstância. Na medida em que o STJ afasta essa duplicidade,
ele garante, com essa decisão, uma certa coerência e garante também a proporcionalidade no sistema sancionatório, né? E dessa forma também é interessante a gente observar que a preocupação dos julgadores em garantir essa coerência e proporcionalidade, ela também preserva a lógica do próprio direito penal, em que cada fato deve produzir apenas uma consequência jurídica que seja correspondente à sua gravidade. Doutora Adriana, e em que medida os princípios da especialidade e da proporcionalidade influenciaram aí na diferenciação feita pelo STJ? Então, o princípio da especialidade, ele estabelece, né, que diante de um conflito aparente de normas, aplica-se a norma especial em detrimento da geral, né? Já o princípio da proporcionalidade, ele exige que a resposta penal seja necessária e adequada àquele caso, né, àquela infração penal. Ao combinar ambos os princípios na solução do tema 1333, o STJ delimitou a aplicação da agravante. Então, a partir de então, a agravante do Código Penal, né, prevista lá no artigo 61 do Código Penal, ela vai incidir de forma geral, mas ela deve ser afastada quando a lei de contravenções já prevê tratamento punitivo específico, como no caso das vias de fato, né? Essa escolha dos julgadores em estabelecer, em prestigiar, né, tanto o princípio da especialidade quanto da proporcionalidade, evitou excessos, né, na punição e assegurou uma intervenção penal que seja proporcional também à gravidade da contravenção. E a partir dessa decisão, como que os tribunais devem lidar com casos pendentes ou já julgados de forma divergente? O precedente vinculante, ele impõe observância obrigatória a todos os tribunais, né? Então, dessa forma, os tribunais daqui por diante deverão adequar o seu entendimento à tese que foi fixada e, naturalmente, dar a ela publicidade, orientando os magistrados a decidir conforme a tese fixada. Nos casos pendentes, vai se aplicar a primeira tese, consistente na aplicação, na incidência da agravante, salvo se tratar de contravenção de vias de fato, né? A hipótese em que o STJ excepcionou. Nos casos já julgados de forma divergente, né, ainda é possível, em tese, pleitear a aplicação do precedente por meio da interposição dos recursos que sejam cabíveis, a depender da situação do caso concreto, né, buscando, assim, a adequação ao entendimento consolidado. Doutora Adriana, e por que a interpretação do artigo 61 do Código Penal, que menciona crime, foi estendida às contravenções com base nos artigos 1º da Lei de Contravenções Penais e 12 do Código Penal? Essa questão é bem intrigante, né? Para o STJ, segundo o entendimento que foi aprovado, né, pelo colegiado, esse entendimento, essa razão, está numa leitura sistemática dos artigos 1º e 12 do Código Penal, né? Para o STJ, esses dispositivos estabelecem que as regras do Código Penal aplicam-se também às contravenções, salvo quando houver disposição contrária. Dessa forma, a expressão crime do artigo 61, ela foi interpretada de um modo amplo, né? Abrangendo também as contravenções penais, especialmente quando o fundamento da agravante, no caso a violência de gênero, guarda a mesma razão, né, de proteção penal dos crimes. Entretanto, eu não posso me furtar, Tiago, de mencionar que a Defensoria de Minas Gerais atuou neste processo paradigma, né, que foi o paradigma para essa decisão do STJ de fixação dessa tese, né? E, na ocasião, a Defensoria de Minas atuou na defesa do réu, né? Eu mesma atuei pessoalmente nesse processo e nós, na ocasião, como defesa do réu, argumentamos
que o debate não girava em torno da gravidade da conduta, que é inegável, né? Mas nos próprios limites constitucionais do poder de punir do Estado, né? O artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal, fala expressamente em crime. E o legislador brasileiro, sempre que quis abranger tanto crimes quanto contravenções, ele utilizou a expressão infração penal, que é uma expressão mais abrangente, né, que abarcaria não só crimes como contravenções penais, né? Nós entendemos na ocasião e defendemos a tese de que essa escolha terminológica do legislador, ela foi deliberada. Ela se referiu especificamente aos crimes e deveria, portanto, ser respeitada. Então, na ocasião, nós defendemos que essa extensão, né, que estender a aplicação da agravante às contravenções penais por analogia, ainda que a finalidade fosse, né, protetiva, violaria, em tese, o princípio da legalidade penal estrita e a proibição de analogia em malo partem, né, previstos no artigo 5º, inciso 39, né, da Constituição Federal. E isso, Tiago, porque o direito penal, justamente por lidar, né, com restrição de liberdade e direitos, ele não admite ampliações interpretativas que prejudiquem o réu. Em síntese, então, a nossa defesa, na ocasião, né, em favor do réu, não negava a gravidade da violência doméstica, mas buscava afirmar que a tutela das vítimas deve também sempre se dar dentro dos parâmetros da legalidade e da segurança jurídica. De todo modo, é preciso que eu registre que essa não é uma posição da Defensoria Pública como um todo. Há colegas, especialmente nos núcleos especializados na defesa dos direitos da mulher, que todas as defensorias públicas do Brasil hoje mantêm, núcleos especializados para a defesa também da mulher, viram com muito bons olhos o entendimento do STJ, porque eles consideraram que esse entendimento fortaleceu a resposta estatal à violência de gênero, né? Essa divergência interna na defensoria era extremamente saudável e revela o compromisso institucional das defensorias públicas com o debate jurídico, com a proteção das mulheres e, ao mesmo tempo, né, com a preservação dos limites constitucionais da intervenção penal. E, doutora Adriana, como normas internacionais de proteção à mulher influenciam a formação desses precedentes do STJ? Certamente que as normas internacionais influenciam e influenciaram a decisão do STJ. O ordenamento jurídico brasileiro, ele está vinculado a tratados e convenções internacionais que visam a proteção da mulher e o enfrentamento da violência de gênero, como, por exemplo, a Convenção de Belém do Pará, do qual o Brasil é signatário. Essas normas internacionais, elas influenciam a hermenêutica do direito interno, né? E exigem do judiciário uma interpretação pró-mulher, no caso, pró-vulnerável, que confira efetividade às garantias constitucionais de dignidade, de igualdade previstas lá na Constituição Federal e a proteção à mulher em condição de vulnerabilidade, né? No caso, tema 1333, o relator mencionou que a obrigação de combater a violência contra a mulher vai além do ordenamento jurídico brasileiro, ela decorre também das normas internacionais, o que evidenciou, né, a influência que esses pactos internacionais tiveram no raciocínio decisório do STJ. Essas normas internacionais, elas fornecem uma espécie de um vetor interpretativo, né, que legitimou a aplicação da agravante para as contravenções quando ocorrem em contexto de violência doméstica.
E esse tipo de interpretação amplia o alcance protetivo da Lei Maria da Penha? A gente pode dizer isso? Sim, sem dúvida. A decisão ampliou o alcance protetivo da Lei Maria da Penha, porque quando permitiu que o artigo 61, inciso 2F do Código Penal, fosse também aplicado às contravenções penais praticadas no contexto de violência, impediu que as infrações menos graves, mas que são igualmente ofensivas à dignidade feminina, recebam tratamento penal mais brando. A interpretação firmada pelo STJ está, então, alinhada à finalidade da própria Lei Maria da Penha, que é oferecer resposta penal proporcional e efetiva às diversas manifestações de violência de gênero. E de que maneira essa decisão ela pode afetar a atuação das delegacias, do Ministério Público em casos de violência doméstica de menor potencial ofensivo? Essa decisão ela vai demandar ajustes, né, na atuação dos órgãos de persecução penal, né? As delegacias especializadas, os promotores de justiça deverão identificar com clareza e desde o inquérito policial os elementos caracterizadores da violência doméstica, os elementos caracterizadores da motivação de gênero, de modo a possibilitar, né, que sustentem a incidência da agravante, né? O Ministério Público vai passar a ter base, né, legal para requerer a majoração da pena, mas também nas contravenções penais, e a autoridade policial vai ter que detalhar as circunstâncias dos autos, né, para que isso seja possível. E isso vai exigir capacitação, uniformização de procedimentos investigatórios e acusatórios, né? Na prática, isso vai, na nossa percepção, mudar a forma de investigar, a forma de denunciar e até a forma de propor as medidas protetivas. Isso pode mudar também a questão das penas, doutora Adriana? Que mudanças essa orientação jurisprudencial pode provocar aí nas penas e medidas aplicadas a agressores de mulheres em casos de contravenções? Então, as penas das contravenções tendem a aumentar, né? A aplicação da agravante eleva a pena base e pode levar a sanções mais severas, inclusive medidas cautelares mais rigorosas, né? Ainda que a contravenção envolva sanções mais brandas, como prisão simples ou multa, o reconhecimento do agravante reflete a maior reprovabilidade da conduta quando ela é dirigida contra a mulher em ambiente doméstico. E essa diferenciação entre contravenções fortalece a segurança jurídica, principalmente aí para os juízos de primeiro grau, ou não? Sim, vai ajudar, né? Porque quando o STJ fixa teses claras e vinculantes, ele fornece orientação que é segura aos juízos de primeiro grau e aos tribunais de justiça locais, né? Isso reduz o espaço para decisões divergentes, né? E fortalece a previsibilidade das decisões judiciais, que é um dos pilares do Estado de Direito, né? A uniformização da jurisprudência, ela otimiza a atuação das partes, dos órgãos de persecução penal, que também vão passar a operar com base em parâmetros firmes e consistentes, como ocorre no caso da fixação das teses pelo STJ. Para a gente fechar essa nossa conversa, doutora Adriana, o precedente do tema 1333, ele pode abrir espaço para novos debates sobre a aplicação de agravantes penais em outras contravenções? Há aí espaços ou outros pontos do Código Penal que merecem uma atenção semelhante? Certamente, o precedente ele demonstra que a distinção formal entre crimes e contravenções penais não vai impedir por si só a aplicação das regras gerais do Código Penal, né? A partir dessa orientação, podem naturalmente surgir novos debates sobre a incidência de outras agravantes ou causas de aumento às contravenções, sempre com base no princípio da proporcionalidade, né, e na coerência do sistema, né? É um marco interpretativo, pois, né, que reforça a unidade do direito penal, estimula a evolução jurisprudencial em temas
de política criminal e tutela de vulneráveis, como no caso em que se tutelou a vulnerabilidade da mulher no ambiente doméstico. Ok, doutora Adriana Patrícia Campos Pereira, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente e trazer esses esclarecimentos aqui aos nossos ouvintes no Rádio Decidente. Eu que agradeço, Tiago, não só em nome da Defensoria Mineira, mas também em nome do Grupo Estratégico de Atuação das Defensorias Públicas e em nome do Comitê de Precedentes Qualificados da Defensoria, que hoje está fazendo esse trabalho de qualificação do trabalho das defensorias públicas do Brasil. E esse foi mais um Rádio Decidente, e antes de encerrar, lembra você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar, é claro, pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio. Rádio Decidente.